o benefício da gratuidade. Então, a reforma surge com essa promessa, que o negociado vai prevalecer sobre o legislado, que todas as relações de trabalho serão flexibilizadas, e esquecem, talvez não tenha esquecido, eu não acredito que exista ausência de intenção na elaboração de uma norma, mas esquecem de mexer em um artigo da reforma que muda toda a história. É o artigo 9º da CLT, que diz que é nulo de pleno direito todo e qualquer ato que atente contra preceitos dessa consolidação. O que eu quero dizer com isso? Não foi a reforma que trouxe novos modelos de trabalho. Se alguém aqui for do segmento de salão de beleza, vai lembrar que a lei do salão parceiro é de 2016, portanto, ela é anterior à reforma trabalhista. Se alguém aqui trabalha com intermediação de mão de obra, com contrato de terceirização, vai lembrar que essa lei de mão de obra é de março de 2017, a reforma é de novembro. Portanto, os novos modelos de relação já estavam surgindo muito antes da reforma. A gente precisa entender o contexto histórico, polêmico, curiosamente também, que o direito do trabalho vem em 2017, de uma transição do governo da então presidente Dilma para Michel Temer. Era preciso dar respostas à sociedade brasileira de que mudanças iriam acontecer. O que eu quero dizer com isso é que pouco importa se a gente aplica uma legislação dentro do tronco normativo, que é a CLT, ou se a gente aplica legislações esparsas. O que a gente precisa entender é que relação de trabalho é diferente de relação de emprego. A primeira é muito mais abrangente, inclusive. Relação de trabalho, inclusive, envolve uma relação de emprego. A lei processual, e aí eu lamento quando o Supremo declara inconstitucional essa parte da reforma, ela não deve criar distinção, porque em processo as partes, teoricamente, litigam em condições de igualdade. Mas a lei de direito material, essa sim precisa vir com um arcabouço mínimo de proteção, porque o que ela está protegendo, ao final, é o trabalho, é a dignidade. Então, qualquer relação onde o humano se estabeleça precisa ter um tronco mínimo de proteção. Qual é a grande questão? Contrato temporário, contrato de pejotização, contrato através de MEI, e aí tem as regras próprias, contrato do salão parceiro. Existem vários modelos de contratação que não são de emprego e sim de trabalho, que podem ser adequados às novas realidades. Por quê? Porque as realidades evoluem de forma muito mais acelerada do que o diploma normativo. A gente aplica a CLT de 1943, revisada em 2017, quando a gente nunca imaginou que a gente teria trabalho em regime de home office. Quando o legislador nunca imaginou que a gente iria viver uma situação como a dos novos tempos, onde existe a figura do contrato intermitente, onde existem necessidades sazonais de contratação. Então, os fatos, eles não evoluem na mesma intensidade que as normas.